Fala galera, estamos mais uma vez aqui para mais um dos nossos já tradicionais vídeos das sextas-feiras, em que a gente debate algum tema muito relevante que aconteceu durante a semana. O tema dessa semana foram as declarações do Rogério Ceni depois do empate contra o Atlético Paranaense do São Paulo, em que ele falou que o ano tá ruim, mas o ano que vem vai ser ruim também. Falou que não vai ter sofrimento, ninguém tem ideia. Ninguém de fora do São Paulo tem ideia de como a coisa está dentro do São Paulo, que o negócio não está fácil, que está complicado, e é sobre isso que a gente vai falar aqui neste vídeo. Eu até tenho uma opinião sobre isso, o Arnaldo tem outra, a gente talvez discorde nesse debate que a gente vai ter aqui. Eu vou passar a bola para o Arnaldo já, mas antes quero dar um recado para vocês agora. Galera, esse vídeo que você está assistindo tem o apoio da Surfshark. Tá, mas o que é Surfshark? É um app de VPN. E o que é um app de VPN? É um aplicativo que possibilita que você navegue de maneira totalmente segura e anônima na internet. Tudo que você faz no seu computador fica só entre você e ele, porque é tudo criptografado, entendeu? E se você tem preocupação com segurança, ele protege as redes públicas de Wi-Fi. E navegando dessa forma, você pode, por exemplo, acessar os 15 maiores catálogos da Netflix do mundo. Séries, filmes, que só estão na Netflix dos Estados Unidos, você vai poder acessar aqui do Brasil. E se você estiver em outro país, em que alguns sites são bloqueados, você pode também acessar esses sites. Para você ter o Surfshark no seu computador, vai na descrição desse vídeo que tem um link lá para você baixar o aplicativo. Como a gente está em ritmo de Black Friday, você tem um desconto de 83% e 4 meses grátis em um plano de 24 meses. O melhor de tudo é que você pode experimentar isso tranquilão, por 30 dias. Se você não gostar, vai receber seu dinheiro de volta. Bom, Arnaldo, o Rogério Ceni falou textualmente, né, que a situação está ruim e que ninguém tem ideia de como o negócio está dramático dentro do clube, dentro do São Paulo. E que no ano que vem vai continuar nessa pegada. Você tem dito que essa abordagem, até certo ponto, vamos dizer, depressiva do Rogério Ceni, não é das melhores coisas, né? Ainda mais nesse momento que o São Paulo está aí na parte de baixo da tabela. Pois é, Tironi, vamos lá, por partes. Primeiro, não é fácil dar entrevista num momento desse, depois dos jogos, cabeça quente, 40 mil pessoas, o resultado não vem. E acho que entrevistas e comunicação é uma das questões com o Rogério Ceni desde que ele era atleta de futebol. Ele é um cara inteligente, se expressa bem, vai nos detalhes das coisas, mas muitas vezes a forma pela qual ele se expressa compromete o conteúdo das respostas dele. Então é uma coisa que tinha que ter levado em consideração desde a época de atleta, na minha opinião. Vamos lá, ele falou algum absurdo? Na minha opinião, não. Ele falou a real, assim como falaram o Júlio Casares, o Belmonte, o Muricy no nosso canal, os três, como falou o Crespo, em outras palavras, às vezes misturando idiomas, mas o torcedor do São Paulo sabe que é a pior realidade, é o pior momento da história do clube, sabe? Com dificuldades financeiras, dívidas, situações e tudo mais. Eu só discordo do Rogério Ceni, não do conteúdo, mas da forma e do momento. Como ele falou, às vésperas de outro jogo decisivo contra o Sport, e essa maneira que você falou, que eu usei a palavra, na verdade, depressiva ou depreciativa ou sem perspectiva, que eu acho injusta com o torcedor do São Paulo. E acho também que ela não pode, a realidade do clube nefasta nesse momento, servir como explicação para tudo que acontece dentro de campo. Eu acho que não é assim que as coisas funcionam. Então, a primeira objeção: o torcedor do São Paulo que está indo ao estádio, pagando ingresso e tem visto 4-0 para o Flamengo, 0-0 com o Atlético Paranaense e tal, e que deve voltar ao estádio contra o Sport nas partidas de falta para salvar o time do rebaixamento, ele não merece um discurso depreciativo ou depressivo nesse momento. Ele não merece. Ele merece uma daquelas vamos juntos, vamos sair dessa juntos. Depois de 4 jogos, passando a temporada, é uma outra situação. E aí que eu entro no segundo ponto. A outra situação, para mim, é
como outros estavam dizendo, inclusive o Crespo. É um momento de reconstrução, é um momento muito delicado, mas nós vamos passar por essa e vamos juntos ter momentos melhores, uma temporada melhor o ano que vem. Ah, pode ser um time pior? Pode. Pode ser um time mais barato? Pode. Pode perder jogador? Pode. Pode ter nada para contratar? Pode também não ter nada para contratar. Mas nada justifica um Brasileirão, por exemplo, como o São Paulo tem passado esse ano. Nenhuma coisa justifica um outro Brasileirão dessa forma, uma outra temporada dessa forma. E temos 1000 exemplos nesse ano de times com orçamentos mais modestos, jogadores mais modestos, técnicos mais modestos, passando um ano melhor que o São Paulo. Uma coisa, para mim, são os problemas que acabam afetando o campo, uma outra coisa é trazer o campo e tudo que acontece nele como justificativa para o momento ruim do clube. Eu não sei se eu me expressei bem. O que eu acho é que o Rogério não falou nenhuma mentira, mas o jeito que ele falou, eu não concordo. O que eu discordo de você, Arnaldo, é que eu acho bom, aliás, acho muito bom, e isso não é comum, que essas caras venham a público e mandem a real. O Crespo já tinha feito isso, eu tinha achado bom, o Muricy fez isso, o Casares fez isso, o Belmonte fez isso, e agora o Rogério fez isso. E o Rogério, talvez essa turma toda aí, ele e o Muricy são os caras que mais entendem do que é o São Paulo, né? O Muricy e o Rogério Ceni. Então o Rogério Ceni mandou a real. Claro que o Rogério Ceni, desde os tempos de jogador, é um cara muito, na mesma medida que ele é muito obcecado e louco pela vitória e tal, ele é um cara que tem uma tendência mais de se entristecer ou de ficar amuado quando as coisas não acontecem. Isso, confesso, me parece, nunca atrapalhou a carreira dele, né? Porque ele sempre se recuperou e deu a volta por cima, enfim, ganhou uma cacetada de coisa que ganhou. Eu acho bom que o Rogério e todo mundo do São Paulo fale qual é a real do São Paulo. E concordo com você que isso não pode justificar essa campanha indigente que o São Paulo faz no Campeonato Brasileiro lutando para não cair. Mas mandar a real, eu acho que é excelente, para não criar expectativas falsas. Primeiro, para não criar expectativas falsas no torcedor. E segundo, para não cruzeirar. O Cruzeiro, até o dia que caiu para a segunda divisão, ou um pouco antes só, que a gente foi saber a situação financeira do Cruzeiro. Caiu, está lá até hoje, assim aconteceu com o Vasco também, caiu, está lá até hoje. Esses clubes em nenhum momento vieram a público falar, estamos na pior. Então, nesse aspecto, eu acho positivo o São Paulo fazer isso. Certo. Agora, outra questão que eu tenho para você em cima disso e aí eu concordo bastante com você, conversar, falar, olha, estamos na pior, não pode servir como muleta para as coisas não andarem. E num outro caminho, tem de servir para as pessoas se mexerem no clube e tentar arrumar isso aí. E essa é a pergunta. Isso está acontecendo? Ou o São Paulo vai ser eternamente o time que vai reclamar que a situação é ruim e tal, e não está fazendo nada para reverter essa situação? E isso passa pelo Rogério também, eu acho. Não é a diretoria, claro que é a principal responsável, mas também o Rogério. O Rogério é uma peça central da estrutura do São Paulo hoje. Boa pergunta, porque uma coisa, de fato, é o discurso afinado entre todos de que a situação é ruim, que o São Paulo vai passar momentos difíceis. A outra coisa é como passar momentos difíceis de uma forma melhor, mais estruturada, já plantando alguma coisa para quando a situação melhorar. Porque se você não transformar em atitudes esse discurso, não adianta nada. Você vai ficar passando um momento difícil e não vai apertar o cinto, e não vai trabalhar com a base, e não vai, enfim, né? E acho que outros times talvez não tenham feito o mesmo discurso, mas fizeram e tiveram atitudes nesse sentido. Você lembra sempre do exemplo do Flamengo, em que teve atitude e exemplo, né? Teve o momento do apertar os cintos, jogando aberto, e de fato apertar os cintos na prática. E eu até lembrei de você quando, às vésperas aí da final Flamengo e Palmeiras em Montevidéu, o Eduardo Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, no Uruguai, lá com a camisa do Flamengo, abraçado por torcedores nas ruas, exaltado. O Bandeira ganhou muito pouco como presidente, enquanto títulos, digamos assim.
mas ele restabeleceu a administração dele, restabeleceu financeiramente o clube, viabilizou o clube para o sucessor deitar e rolar e fazer o time do Gabigol e tudo mais, né? Para o Landim fazer isso. Então, eu acho que essa seria uma atitude da direção, por exemplo. E, enquanto isso, até porque, aí você deu até um gancho importante, com respaldo e merecendo o respeito do torcedor do São Paulo, o Muricy e o Rogério poderiam comandar esse processo de reformulação, apertar os cintos e, digamos, não ter grandes ambições no discurso, mas ter na prática. Fazer um time jovem, competitivo, com faca entre os dentes, concentrado, mobilizado, enquanto a turma de cima acerta mais a casa, né? Então, são atitudes que partem da diretoria, passam pela direção de futebol e chegam na comissão técnica. E também na mobilização dos jogadores. O São Paulo não fez isso esse ano, em 2021, Tironi. O São Paulo só teve o blá 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 da situação difícil. Ninguém fez isso. O Casares não fez, o Belmonte não fez, o Muricy não fez, o Crespo, entre aspas, fez mais do que eles, porque recebeu a missão, fez a missão dar certo, tirou o time da fila no Paulista. Desde o início do Brasileiro falou que a coisa não ia ser brigar lá em cima, seria um ano de reconstrução. E não ficou pedindo jogador para cá, pedindo jogador para lá. Trouxe até um jogador numa oportunidade, foi o Rigoni. E acho que o Rogério Ceni tem que entrar na mesma vibe do Crespo. Olha, e não lamentar, por exemplo, saídas, ele sabe dessa situação. E a primeira missão dele é salvar o time do rebaixamento. E depois, e continuar mobilizando o apoio do torcedor. No ano que vem, eu acho que seria o meu discurso esse, sabe, Tironi? Com pré-temporada, com tempo para trabalhar, com tempo para recuperar jogadores, tal, programar uma temporada melhor do que foi essa. Isso também é uma missão do treinador de futebol. Bom, vou passar a bola já para você, mas só 3 pontos sobre isso que você falou. Primeiro, a questão do Bandeira que você falou. O Bandeira é o cara que ganhou muito pouco com o Flamengo. Ganhou lá uma Copa do Brasil, alguns estaduais, foi o cara da reconstrução. Hoje, indiscutivelmente, talvez ele esteja no hall dos maiores presidentes da história do Flamengo, sem ter ganho. Conseguiu viabilizar o Flamengo bilionário. Foi esse cara aí. Eu não tenho dúvida que o torcedor gosta mais do Bandeira do que do Landim, que é o cara que está ganhando tudo. Esse é um bom ponto. Bom ponto. Dois, e esse é um trabalho que o Casares poderia fazer. Ser o cara que recolocou o São Paulo no trilho. O Leco perdeu essa oportunidade. Aliás, fez o contrário, né? Foi o cara que foi o presidente que deixou o São Paulo mais ainda no buraco. Esse é um ponto. 2, o Atlético Paranaense é o exemplo de planejamento. Trabalha com menos dinheiro, trabalha com menos mídia, com menos exposição, e tá lá, foi campeão da Sul-Americana e é finalista da Copa do Brasil. Abandonou o estadual e tal. Então, como diz você, é possível fazer, com planejamento. A pressão é diferente, sem dúvida que é. Mas uma vez o torcedor sabendo que o ano vai ser assim, se você chegar, falar o ano vai ser assim, e no final do ano entregar a Sul-Americana e a final da Copa do Brasil, acho que o torcedor vai ficar satisfeito, né? É isso. E com organização, isso é possível fazer. E terceiro, vamos lembrar que a última era vitoriosa do São Paulo, o tricampeonato brasileiro, foi feito mais com jogadores eficientes e operários do que com craques. Claramente. Perfeito. Era o time do Muricy e do Rogério Ceni, né? Exatamente. Era o time do Muricy e do Rogério Ceni. Tinha um craque, que era o Rogério Ceni, e tinha lá um monte de jogador muito bom, mas jogadores, como você diz, né, não convocáveis. Aqueles caras que vão entregar, mas não vão para a seleção, não é o Gabigol e tal, mas que deram o tricampeonato ao São Paulo. E por falar em drama, Arnaldo, tem o jogo que virou dramático contra o Sport no fim de semana, São Paulo e Sport. Pra gente fechar, e aí? E aí é ótimo, né? E aí que só a vitória interessa, é um jogo dramático mesmo, porque o Sport joga suas últimas chances. O São Paulo tem um novo problema físico, que é o Pablo, por incrível que pareça, ele se machucou contra o Atlético Paranaense numa dividida com o goleiro Santos no joelho, dúvida, para ficar no banco, o que teria a volta do Éder, mas se você for pensar que o Luciano está machucado e tal, o Pablo seria utilizado em alguns momentos, então acho que não deixa de ser um desfalque. E resta saber, nessas surpresas, essas
escalações diferentes de acordo com o adversário que o Rogério vem fazendo, que tipo de time, que jogadores ele vai colocar no Morumbi. Se, por exemplo, ele vai começar o jogo com o Benítez, que a galera gosta tanto, sendo que na entrevista essa mesma que ele falou dos dias difíceis que virão para o São Paulo, ele justificou por que é tão difícil escalar o Benítez como titular. Qual seria a surpresa para esse jogo com o Sport? Uma coisa é certa, Tironi, mesmo sendo 9h30 da noite, sabadão, dia que tem a final da Libertadores, a torcida deve ir e apoiar. Os ingressos estão mais baratos, assim como o jogo contra o Atlético Paranaense, e é talvez o jogo da temporada do São Paulo, mais uma chance de, em casa, retribuir um pouco o que o torcedor fez, arrancando uma vitória na marra. É isso, senhores. Olha, assinem o canal, apertem o sininho, vamos tentar chegar ainda, não desistimos de chegar aos 200 mil inscritos ainda em 2021, tá? Então, até o fim do ano a gente quer chegar em 200 mil inscritos. Estamos quase chegando. Acreditamos que vamos conseguir chegar. Certo? Arnaldo, ficamos por aqui. Nesse fim de semana tem live depois do jogo, tem muita coisa vindo pela frente aí. Assine o canal, aperte o sininho. Isso. Falou. Só para a última informação, o Sport renovou o contrato do treinador até 2022, com otimismo. Fez treino aberto antes da viagem para São Paulo, colocando toda a torcida lá. Então tá de paz com a torcida, tá em paz com a torcida, tá de bem com a torcida e vem, mesmo com chances remotas de permanência da Série A, vem para ser um adversário duríssimo para o São Paulo. Lembrando também a última coisa, que teremos live logo depois de São Paulo Sport aqui no canal, às 23h30, invadindo o seu domingo. Exatamente. É isso aí, rapaziada. Valeu, até mais.